E se os dois maiores pensadores do século XIX ainda estivessem vivos? Como seria se Tolstói e Nietzsche estivessem frente a frente para discutir a pergunta mais antiga da humanidade: Deus existe? Neste experimento, a inteligência artificial simula um diálogo impossível, mas profundamente necessário. De um lado, Lev Tolstói, o romancista russo que abandonou os luxos da aristocracia para pregar o amor cristão, a não-violência e a fé racional. Do outro lado, Friedrich Nietzsche, o pensador que ousou declarar a morte de Deus e desafiou toda a moral religiosa como uma negação da vida. Hoje, colocamos esses dois gigantes para debater. A pergunta é simples: Deus existe? O debate será dividido em 3 grandes temas. 1. A origem do universo e a ideia de Deus como causa. 2. O problema do mal e do sofrimento. 3. A moralidade, a liberdade e o sentido da vida. Cada filósofo terá tempo para expor seus argumentos e responder ao outro. Que comece, então, o debate impossível. Nietzsche, o seu problema não é intelectual, é espiritual. Você não quer entender Deus, você quer ser Deus. Você olha para o universo, vê beleza, precisão, ordem e prefere acreditar que tudo isso veio do nada por acaso? Admita, isso não é coragem, é negação. Você rejeita o divino porque não suporta a ideia de se curvar diante de algo maior que seu próprio ego. Eu, ao contrário, encontrei a verdade quando abandonei o orgulho, quando vi que os prazeres, o prestígio, os livros, tudo era vaidade. Deus não é uma muleta, como você diz, é um chamado, um fogo que arde dentro do homem quando ele finalmente se despede da mentira de que pode viver sozinho. Você diz que Deus está morto, mas se Deus está morto, Nietzsche, o que está vivo no seu peito além do orgulho e da raiva? Você escreve como um homem que luta contra algo que não acredita existir. Isso não é filosofia, é grito de desespero. Diga-me, se Deus é invenção, por que ele resiste tanto dentro de você? Tolstói, você fala em verdade, mas o que você vende é consolo embalado em palavras doces. Você se cansou da dor do mundo e então inventou um Pai Celestial que te ama. Que conveniente. Você se ajoelha e chama isso de virtude. Eu fico de pé e você me chama de arrogante. Mas veja bem, se o universo tem um criador, ele é incompetente ou sádico, porque criou um mundo onde crianças morrem, onde a natureza mata sem piedade e onde a fé que você tanto prega foi usada para justificar guerras e opressão. Você diz que ama, mas o seu amor esconde medo. Medo de encarar o nada, medo de aceitar que a vida não tem manual. Eu não temo o vazio. Eu o transformo em palco para criar meus próprios valores. Enquanto você clama por sentido vindo de fora, eu o construo aqui com minhas mãos, com meu sangue, e quando você diz que me vê lutando contra Deus, está certo. Eu luto, mas não contra o seu Deus. Eu luto contra essa ideia de que precisamos dele. Você se salvou se rendendo. Eu me salvo resistindo. Agora me diga, Tolstói, sua fé ainda existiria se você tivesse que enfrentar o mundo sem promessas de recompensa? Você fala em criar sentido com as próprias mãos, Nietzsche, como se o orgulho fosse uma virtude. Mas o que você chama de liberdade, eu chamo de desespero disfarçado de bravura. Porque o homem que rejeita a Deus não se liberta, ele se perde. Você ataca a minha fé como se ela fosse fuga, mas me diga, o que é mais fácil? Amar os inimigos ou odiar o mundo? O que exige mais força? Perdoar ou afirmar a própria vontade como lei? A sua filosofia veste o manto da coragem, mas por trás dele está o medo de se entregar. A vida para você é guerra constante, para mim é comunhão. Você fala da dor do mundo como se ela anulasse Deus, mas foi essa dor que me levou até ele. Quando vi que nenhuma riqueza, nenhuma glória, nenhum livro me tiraria do abismo, eu compreendi. Só no amor, aquele que tudo suporta e nada exige em troca, é que encontramos a verdade. Você diz que constrói seus próprios valores, e eu te pergunto, com que base? Com que autoridade? Sem Deus, tudo é permitido. E quando tudo é permitido, a força vira direito, o ego vira moral, o homem vira lobo. Isso é liberdade ou é barbárie? Você não teme o vazio, Nietzsche, você o cultua, e faz disso um altar onde só você é digno de adoração. Então me responda, quando o silêncio da existência te encarar, a quem você vai pedir perdão? Perdão? Tolstói,
Você é a imagem viva da servidão moral travestida de virtude? Você fala em amor como se fosse solução universal, mas amor cego é o disfarce perfeito da fraqueza. Você transformou sua dor em religião e agora quer que todos façam o mesmo. Diz que eu cultuo o vazio? Não. Eu olho para o vazio e o encaro sem pestanejar, e é justamente por isso que sou livre. Você, ao contrário, inventa um céu porque não consegue suportar o chão. Precisa de regras, de propósito, de um pai invisível que te diga o que é certo. A sua verdade é um grilhão com flores em cima. Você fala que sem Deus tudo é permitido, e isso te assusta. A mim, excita, porque se tudo é permitido, então tudo pode ser recriado. Eu prefiro um mundo onde o homem assume o peso da existência, em vez de rastejar pedindo salvação. A fé que você exalta é o último refúgio dos cansados. Você quer uma ordem moral que venha de fora? Eu quero um homem forte o suficiente para criar a sua. O problema, Tolstói, é que você não acredita no ser humano. Você só acredita num espírito invisível que nos governa como um pastor guia suas ovelhas. Então me diga, Conde da Renúncia, quando vai parar de temer a liberdade que diziam ser pecado? Liberdade, Nietzsche? A sua liberdade é a ilusão de quem caminha sozinho no deserto e chama o vazio de conquista. Você rejeita Deus não porque o superou, mas porque nunca o compreendeu. Você o tratou como um tirano, talvez porque só conheceu caricaturas. Mas o Deus que habita em mim não é opressor. É amor, é compaixão, é justiça que transcende a lógica humana. Você se gaba de construir seus próprios valores, mas constrói sobre a areia, valores que mudam com o vento, moldados pela vontade do mais forte. Eu, ao contrário, encontrei na fé uma rocha, firme, silenciosa, eterna. Deus não é uma invenção, é a fonte, a origem, o fim. Enquanto você ergue o ego como altar, eu deitei o meu no chão. Não por covardia, mas porque descobri que só se levanta quem reconhece a própria miséria. E é nesse reconhecimento que o amor se torna possível. Não o amor romântico, nem o amor sentimental, mas o amor que enfrenta o mal, que suporta a dor e que não exige glória. Você quer um mundo sem Deus? Eu vivi nesse mundo. Ele tem fome, tem guerra, tem orgulho, mas não tem paz. Por isso eu não debato a existência de Deus como uma hipótese. Eu o afirmo como quem respira, porque foi Ele que me arrancou das trevas do orgulho e me deu olhos para ver o que você ainda prefere negar, que sem Deus o homem não se torna livre, ele se perde. Tolstói, você fala em amor, compaixão, justiça, mas onde está o seu Deus quando uma criança morre de fome? Onde está quando um terremoto devora uma cidade inteira em segundos? Me diga, que tipo de ser benevolente permite tamanha miséria sem mover um dedo? Se Deus é onipotente, ele poderia impedir. Se é onisciente, ele já sabia. Se é bom, então o que explica tanto horror? Você diz que o sofrimento tem propósito, que é parte de um plano maior. Isso não é fé, é anestesia. É a tentativa desesperada de tornar aceitável o inaceitável. É uma forma elegante de justificar o injustificável. Você transforma a dor em lição, mas há dores que não ensinam, há gritos que ninguém ouve, há horrores que não purificam, apenas esmagam. E ainda assim você me fala em amor? Se o seu Deus permite o mal para fortalecer o homem, então ele não é amor, ele é sádico. Ou pior, indiferente. O problema não é o mal em si. O problema é continuar chamando de bondoso aquele que o permite. Você pode recitar suas passagens sobre resignação, pode tentar embelezar a dor com palavras sagradas, mas eu prefiro olhar para a vítima sem véus e dizer o que ninguém quer dizer: ou Deus não existe, ou não é digno de adoração. Você me acusa de justificar o sofrimento, Nietzsche, mas o que você oferece no lugar, né? O cinismo, a indiferença, a ideia de que a dor é só mais um detalhe no caos sem sentido. Você olha para a criança que morre de fome e grita contra Deus. Eu a abraço. E nesse abraço silencioso, Deus está presente. Porque Deus não é o executor da dor. Ele é quem sofre junto. O seu erro, Nietzsche, é imaginar Deus como um imperador distante, indiferente. Mas o Deus em quem creio está na cruz, sangrando com os homens. Você chama isso de fraqueza. Eu chamo de amor.
Não esse amor confortável que você despreza, mas o amor que se lança no abismo com o outro, que escolhe sentir a dor do mundo e não fugir dela. O mal existe, e não o nego, mas a sua resposta a ele é o desprezo. A minha é a compaixão. Você quer eliminar Deus porque ele não elimina o mal. Eu o reconheço porque ele me dá forças para enfrentá-lo. Diz que o mal é prova contra Deus. Eu digo que é prova contra o homem. O mundo sangra porque nós escolhemos assim, porque criamos sistemas de poder, de ego, de ambição e depois culpamos o céu pelas feridas que nós mesmos abrimos. Deus não permite o mal por prazer, permite porque ama demais para transformar homens em marionetes. O velho argumento do livre-arbítrio. Tolstói, você realmente acha que está dizendo algo novo? Vocês, os devotos, sempre usam essa carta. Deus permite o mal porque nos ama. Como se permitir a desgraça fosse um gesto de afeto. Que amor estranho é esse que assiste calado a uma criança queimar viva numa guerra? Você diz que Deus sofre conosco. Bravo! Então ele é impotente ou cúmplice? Porque um ser que pode impedir o horror e escolhe não fazê-lo não é digno de reverência, é digno de julgamento. E não me venha com essa imagem de Deus sangrando na cruz. Isso é teatro, Tolstói. Um ato simbólico que não salvou ninguém dos terremotos, das pestes ou das câmaras de gás. Enquanto você escreve evangelhos morais sobre perdão, o mundo geme e Deus, esse seu Deus amoroso, permanece no mais absoluto silêncio. Você culpa o homem, claro, porque a culpa sempre recai sobre nós. O pecador, o rebelde, o egoísta, nunca o Criador. Mas se o homem é falho por natureza, então quem o fez assim? E se foi Deus, por que exigir perfeição de uma criatura que ele próprio moldou com rachaduras? Você diz que Deus nos ama. Eu vejo um mundo quebrado, e se isso é o melhor que um Deus amoroso consegue oferecer, então talvez a ausência dele seja o verdadeiro ato de misericórdia. Você grita contra Deus, Nietzsche, mas sua revolta não é coragem, é orgulho ferido. Você queria um Deus que obedecesse às suas expectativas, que te provasse sua existência com milagres e te poupasse da tragédia. Como ele não veio ao seu chamado, você decretou sua morte. Mas Deus não é seu servo, e o sofrimento não é uma falha no plano. É a prova de que estamos livres, porque só quem é livre pode amar, só quem é livre pode escolher o bem, e só quem sofre entende o valor do consolo. Você vê o mal e exige que Deus intervenha. Eu o vejo e me pergunto, como posso ser resposta a esse mal? A sua filosofia se limita a constatar o caos. A minha se compromete a enfrentá-lo com compaixão, com justiça, com entrega. Diz que o mundo é quebrado. Eu concordo. Mas isso não prova a ausência de Deus, prova a ausência do homem em sua verdadeira missão, porque é no meio da dor, da perda e da injustiça que nascem os maiores atos de amor, e nenhum deles vem da sua vontade de potência. O mundo não precisa de mais homens gritando Deus está morto, precisa de homens dispostos a amar mesmo quando tudo sangra. Isso, Nietzsche, é o que você nunca entendeu. A fé não ignora a dor, ela a atravessa. Tolstói, você romantiza o sofrimento com a mesma ternura com que se rega uma flor, mas sofrimento não é poesia, sofrimento é carne rasgada, é osso partido, é uma mãe enterrando o filho, e você ousa chamar isso de oportunidade espiritual? A sua fé é uma desculpa estética para o absurdo. Você transforma a dor em virtude porque não sabe o que fazer com ela. Você diz que a fé atravessa a dor. Eu digo que ela a adorna, a disfarça, a neutraliza. Você quer dar sentido à ferida porque não suporta olhar para ela aberta. Você fala em liberdade. Mas que liberdade é essa, quando a alternativa a Deus é, segundo você, o caos? Isso não é escolha, é chantagem metafísica. Ou obedece ou se perde. Bonita liberdade essa que termina no inferno caso a rejeitemos. E quanto à sua compaixão, eu a respeito. Mas ela não precisa de Deus. Aliás, ela brilha mais sem ele. Porque amar o outro quando você espera recompensa eterna é cálculo, não sacrifício. Eu prefiro um homem que enfrenta o inferno por dever do que aquele que finge carregar a cruz em troca de céu. Você diz que a fé atravessa o mal. Eu digo que ela o mascara. Tolstói, seu Deus assiste. O meu homem age. E talvez seja por isso que, enquanto você espera respostas vindas do alto, eu prefiro buscar a minha redenção aqui,
com os pés no chão e o olhar Nietzsche, firme no que é você real. transformou a liberdade em ídolo e matou a moral no altar da vontade de potência. Mas vou te dizer, não há liberdade sem responsabilidade. E não há responsabilidade sem amor. Você diz que o homem deve criar seus próprios valores, como se a verdade pudesse ser moldada conforme o humor do dia. Mas o que você propõe não é liberdade. É licenciosidade disfarçada de força. Porque quando cada um cria sua moral, a espada do mais forte se torna lei. E foi isso que vimos na história. Impérios, tiranos, guerras, tudo em nome de um valor inventado por algum iluminado sem alma. A verdadeira moral não vem de dentro, vem do alto. Porque o coração humano é vaidoso, corruptível, cego de orgulho. Eu vivi isso. E foi só ao me render, não à igreja, mas ao amor, que comecei a viver de verdade. Você chama o amor de fraqueza. Eu o chamo de resistência. Resistência contra o ego, contra o instinto, contra a tentação de colocar o eu no centro do universo. A sua liberdade é só mais um nome para o egoísmo. A minha é renúncia. E por isso é libertadora. Você quer viver como se tudo dependesse da sua vontade. Eu vivo como se tudo dependesse do bem que posso fazer ao outro. E nisso, Nietzsche, eu tenho paz. Você tem apenas tensão. Liberdade sem moral é um abismo. E o seu super-homem é só um homem sozinho. Tolstói, você fala de amor como se fosse antídoto para todos os males, mas o seu amor é uma prisão, uma moral universal, vinda do alto. Isso não é ética, é submissão. É o eco-moral de um escravo que transformou sua impotência em virtude. Você teme o super-homem porque ele não precisa ajoelhar, porque ele cria valores em vez de herdar dogmas, porque ele olha para dentro e encontra ali não culpa, mas poder. E isso te assusta, porque você é o arauto do arrependimento, da culpa, da negação de si mesmo. Você me chama de egoísta, mas o que é mais egoísta? Afirmar a própria vontade com coragem ou reduzir toda a existência a um ideal abstrato de bondade que ninguém jamais alcança? Sua paz, Tolstói, é covardia. É o consolo de quem tem medo de viver intensamente, de enfrentar a angústia sem muletas. Você renunciou ao mundo e chama isso de sabedoria. Eu o conquisto e chamo de honestidade, porque pelo menos não finjo que o bem universal é mais importante que a minha verdade. Você vive de joelhos e acha isso belo. Eu ando de pé e você me chama de monstro. Mas me diga, Tolstói, quantos se tornaram verdadeiramente humanos se negando por completo? Você fala em criar seus próprios valores, Nietzsche, como se isso fosse um feito divino. Mas o homem que faz de si mesmo o centro do universo não encontra verdade, encontra solidão, porque um valor que começa e termina no indivíduo é só um capricho com um nome filosófico. Você me chama de covarde por me ajoelhar, mas eu te pergunto, o que exige mais força? Dominar o outro ou dominar a si mesmo? Amar quem te fere ou destruir quem te desafia? A sua coragem é barulhenta, teatral. A minha é silenciosa, mas resistente como a rocha. Você fala como se o mundo fosse um palco para sua vontade. Eu o vejo como um campo onde se colhe o que se planta. E plantar egoísmo dá frutos amargos, Nietzsche. Eu colhi isso e só conheci a paz quando deixei de viver para mim. Você diz que andar de pé é superior ao ajoelhar-se. Eu digo que só se levanta quem primeiro reconhece o peso do próprio orgulho. E quem não reconhece, segue andando, sim, mas arrastando correntes que nem percebe. Você se vangloria de não ter muletas, mas confundir arrogância com força é o erro mais comum dos que nunca amaram de verdade, porque o amor exige entrega. E entregar-se, Nietzsche, é algo que o seu super-homem jamais suportaria. Tolstói, sua compaixão me enoja, porque ela não nasce da força, mas da negação da vida. Você se apega ao sofrimento como se ele te elevasse, mas ele apenas te acorrenta a um ideal que anula o instinto, castra a vontade e afoga a grandeza. Você fala de amor como se fosse remédio para tudo, mas o seu amor é passivo, submisso, universal demais para ser real. Amar a todos é não amar ninguém, é esvaziar o afeto até que ele vire anestesia moral. E nisso você e o cristianismo são mestres. Anestesiar o espírito em nome de uma paz inventada. Você diz que renunciar a si mesmo é força. Eu digo que é medo.
medo de olhar no espelho e ver que não há nada lá além do desejo de viver. E esse desejo para você é pecado. Para mim é semente de criação. Você não quer um homem livre, você quer um homem obediente, um homem domesticado, que ame, que perdoe, que se sacrifique para manter a ordem confortável dos fracos. Mas eu quero o oposto. Eu quero o homem que se refaz, que não pede permissão para existir, que cria seu próprio caminho, mesmo que o mundo o odeie por isso. Você prega a moral da compaixão, eu escolho a moral da superação, porque no fim, Tolstói, sua virtude não eleva, ela amortece. Você me acusa de anestesiar o espírito, Nietzsche, mas o que você oferece em troca? Uma vida sem propósito, onde o homem fabrica seus próprios valores como quem molda barro, frágeis, inconsistentes e moldados pelo desejo do momento? Você diz que amar a todos é não amar ninguém. Mas o que você teme, na verdade, é amar alguém sem poder controlá-lo. O seu super-homem é um tirano elegante, um deus de si mesmo que não tolera ser contradito, nem sentir compaixão, porque compaixão exige abrir feridas que você passou a vida tentando esconder. Você diz que minha virtude amortece. Não, ela protege, ela guia, ela dá forma à alma num mundo onde tudo grita por destruição. Você fala de criação como se fosse força, mas o que é criado sem amor, nasce morto. O mundo não precisa de mais homens fortes. Precisa de homens bons. Você chama isso de fraqueza. Eu chamo de coragem. Porque é preciso muito mais coragem para perdoar do que para dominar. Para ceder do que impor. Para servir do que conquistar. Você sonha com um homem além do bem e do mal? Eu luto para que o homem se lembre do que é bom. E mesmo que você grite que Deus está morto, Nietzsche, a cada vez que alguém escolhe o amor em vez do ódio, a compaixão em vez do desprezo, o perdão em vez da vingança, ele renasce, silenciosamente, dentro de nós. Participar deste debate foi para mim um exercício honesto de enfrentamento. Não para convencer, mas para deixar claro que há outra forma de encarar a vida, sem ilusões, sem muletas, sem véus. Falar sobre Deus é falar sobre os alicerces da existência. E o que eu vejo é que muitos ainda preferem respostas prontas a assumir o peso da liberdade. Eu não ofereço conforto, ofereço responsabilidade. A ausência de um Deus não é um vazio a ser temido. É um espaço a ser preenchido com criação, com força, com autenticidade. Não preciso que Deus exista para que a vida tenha valor. Ela tem valor porque nós a escolhemos, porque a sustentamos com nossas próprias mãos, dia após dia. A existência não nos entrega sentido, ela nos desafia a construí-lo. A moral, para mim, não é herdada, é forjada. E cada homem que ousa viver de forma íntegra, mesmo sem promessas celestiais, está mais próximo da grandeza do que aquele que se submete por medo de errar. Agradeço pelo debate, por ouvir e ser ouvido. Que esse encontro provoque, questione, remexa, porque a pior coisa que pode acontecer ao espírito humano não é o erro, é a acomodação. Este debate foi para mim uma oportunidade preciosa. Ouvir ideias contrárias, ser confrontado, repensar, tudo isso é parte do caminho da verdade. Não creio que a fé precise estar blindada contra o questionamento. Pelo contrário, ela se purifica quando passa pelo fogo da dúvida. Discutir a existência de Deus não é apenas um exercício filosófico, é um mergulho no mais íntimo da alma humana. Não busco provar Deus como se fosse uma equação, busco testemunhar, porque aquilo que me transformou não foi um argumento, foi um chamado, uma mudança de direção, um encontro. A fé para mim não é um abrigo da razão, mas sua continuação em outra dimensão, onde o amor se torna critério e a entrega, liberdade. Acredito que há uma presença que sustenta tudo, mesmo quando o mundo parece ruir, e é essa presença que chamo de Deus. Se algo ficou deste diálogo, espero que tenha sido isso, que é possível crer sem fanatismo, amar sem ingenuidade, resistir ao mal sem ódio e buscar a verdade com coragem e humildade. Agradeço por este encontro, pelo desafio, pelas ideias, pela escuta, que cada um que assistiu leve consigo não apenas opiniões, mas inquietações verdadeiras, porque é na inquietação que nasce a busca sincera. Obrigado por me ouvirem. E assim termina o debate entre esses dois grandes filósofos. Agora eu quero saber de você. Quem você acha que se sobressaiu? Tolstói ou Nietzsche?
Deixa aí nos comentários a sua opinião. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que ama filosofia. Até o próximo vídeo!